Pessoal, nesta semana a Premier League começou a divulgar as listas dos melhores da temporada, numa eleição que será popular no site oficial da própria entidade. Então a Premier League já começou ali, já aproveitando essa reta final de temporada para falar, né, sobre os melhores da temporada e as eleições. E começando aqui nesse vídeo, eu quero falar sobre a lista dos melhores técnicos do ano, quem está concorrendo ao prêmio de melhor técnico desta temporada. E nós temos nomes interessantes. Vamos lá. A lista compõe de 5 nomes, né? O Arne Slot, do Liverpool, o Nuno Espírito Santo, do Nottingham Forest, o Eddie Howe, do Newcastle, depois aparece o Vitor Pereira, do Wolverhampton, e também o Thomas Frank do Brentford, né? São os nomes ali cogitados para essa lista de Manager of the Year, o técnico do ano. E você sabe que eu fiquei um pouquinho decepcionado porque o Iraola merecia estar na lista. Se fosse uma lista de 6 técnicos, talvez o nome do Iraola estaria ali nesta lista, porque o trabalho do Iraola no Bournemouth é muito importante. O Bournemouth ali na 10ª colocação, fazendo uma campanha muito bacana na Premier League, né? Falando rapidamente aqui sobre esses nomes, né? Eu vou começar de bate-pronto falando que o meu técnico do ano é o Arne Slot, né? Isso é inquestionável. O Arne Slot realmente chegou no Liverpool logo na sua primeira temporada, ganhando o título, aproveitando o bom alicerce, a boa estrutura de trabalho deixada pelo Jürgen Klopp e com os ajustes, né? O Liverpool com mais cara de Arne Slot, né? Que é um treinador que prioriza muito mais a posse de bola, né? O setor defensivo, mas que também tem esse equilíbrio entre ataque e defesa, diferente do Klopp, que era aquele ataque em massa, né? Um estilo bem mais dinâmico, né? De passes longos, né? Um Liverpool que viveu muitos tempos áureos com o Klopp, é verdade, né? Não é à toa que o Klopp conseguiu colocar o Liverpool no topo da Europa e no topo da Inglaterra, com 2 títulos importantes aí no processo, né? E também título de Copas Nacionais. O Arne Slot, ele foi o meio termo do Klopp. E eu acho que foi o melhor momento para o Liverpool diante do grande baque que foi a decisão do Klopp sair. E foi no mercado e trouxe um treinador que se tornou o primeiro holandês a ganhar a Premier League, né? Na história, com um capitão holandês, olha que coisa bacana, que é o Van Dijk, e que agora tem um trabalho muito árduo pela frente. A próxima temporada, o Liverpool, com certeza, atual campeão inglês, vai fazer de tudo para apagar um pouco a má impressão de ser eliminado tão precocemente da Liga dos Campeões, mas foi eliminado para o atual finalista, que é o Paris Saint-Germain. Então, realmente é um ponto a se destacar aí, falando é, sobre a temporada do Liverpool, né? Porque no campeonato inglês, com o Arne Slot, o Liverpool sobrou, né? Não houve disputa de título, o Liverpool se desgarrou muito cedo e ninguém conseguiu, na verdade, ameaçar o Liverpool. Essa que é a grande verdade, né? Nem o City do Guardiola e muito menos o Arsenal do Mikel Arteta, que está aí durante muitas rodadas, em grande maioria das rodadas da Premier League, na segunda colocação do campeonato. Então o Arne Slot, para mim, é o técnico do ano porque entregou ali absurdamente para o time, né? Um time que só perde 2 jogos no campeonato realmente merece o seu treinador ser premiado. Mas eu quero destacar também o trabalho do Nuno Espírito Santo, que levou o Wolverhampton em 2018 para uma 7ª colocação de Premier League, ficou bons tempos no Wolves, se estruturou, saiu, foi para o Tottenham, não deu certo, e agora com essa oportunidade de reerguer o Nottingham Forest, tirou o Nottingham Forest do rebaixamento na temporada passada, terminando na 17ª colocação do campeonato na temporada passada, evitando o que seria uma tragédia para o projeto do Marinax, o rebaixamento. E nessa temporada faz história, né? Tá difícil de conseguir a vaga na Champions? Tá difícil. O Nottingham Forest perdeu o gás aí no final do campeonato. Acabou não conseguindo prosperar da forma como deveria, né?
ficou mais de 13 rodadas, se eu não me engano, na terceira colocação do campeonato, né? E na sua grande maioria no topo da tabela, né? No campeonato. Então, estar fora da Champions é uma lamentação? É. Mas no final das contas, o Nottingham Forest vai voltar a disputar uma competição europeia, independente qual for. Isso é muito importante. E o Nuno Espírito Santo faz parte disso, né? É o Nottingham Forest que dá a bola muito para o adversário, mas é um time muito forte na defesa e muito mortal nos ataques, né? Tem o Chris Wood como grande nome do campeonato, 20 gols no campeonato. Faz uma temporada absurda, melhor temporada da carreira dele com quase 34 anos de idade. Então, o neozelandês está fazendo história. E, claro, pô, Gibbs White também, meio-campista sensacional, que veio do Wolves pro Forest, tendo ali uma boa participação, né? E sem falar do Elanga, do Murilo, enfim, de vários jogadores interessantes desse time do Forest. Então é uma campanha bastante histórica. O Nuno Espírito Santo merece aí essa nomeação de melhor técnico do ano, apesar de eu achar que não vai ganhar. E aqui o voto, eu já disse, é pro Arne Slot. Eu quero também destacar, cara, outro nome importante, o Ed Howe. O Ed Howe está levando o Newcastle de volta a uma terceira colocação de Premier League. Claro que ainda o campeonato não acabou. Isso não acontecia desde 2003, cara, quando o time do Newcastle foi terceiro colocado e naquela ocasião o United foi campeão, o Arsenal vice. Então, assim, o Ed Howe está levando o Newcastle a um patamar incrível e vai voltar a disputar a Liga dos Campeões, né? Isso que é legal, né? Em 3 anos aí vai ter 2 participações de Champions, né? Então é muito bacana aí por parte do Newcastle, com o Ed Howe, ele que já havia feito um trabalho absurdo no Bournemouth, né? Erguendo o Bournemouth e aí vai para o Newcastle e faz um trabalho sensacional. O Isaac com 23 gols, né? O Jacob Murphy com 13 assistências no campeonato, né? O segundo maior assistente do campeonato. Anthony Gordon, Joelinton, Bruno Guimarães, o Char, o Botman, enfim, vários jogadores interessantes nesse time do Newcastle, que realmente vai ser lembrado por uma temporada sensacional aí, inclusive dos brasileiros, Bruno Guimarães e Joelinton, ajudando bastante o Isaac a marcar gols na melhor temporada do Isaac na Premier League, né? Superando a temporada passada, onde ele também foi artilheiro do time, né? Então foi bem legal ver o trabalho do Ed Howe e com certeza merece aí essa honraria aí de ser nomeado como para o prêmio de melhor técnico do ano, né? O Vitor Pereira, cara, acho que é a grande surpresa dessa lista aí da Premier League, falando do Wolverhampton rapidinho, porque o Wolverhampton, quando o Vitor Pereira assumiu, só havia vencido 2 jogos no campeonato inglês. O time estava no limbo, na zona de rebaixamento, e era muito cotado para cair. Isso que a gente falava aqui, que o Wolves, mantendo o Michael O'Neill, vai acabar caindo, o time não tá sem resposta. E o Vitor Pereira chegou em dezembro, tudo renasceu, cara. Ele é o terceiro treinador com mais vitórias de dezembro para cá na temporada europeia, né? Contando a temporada europeia da Premier League, né? Com 10 vitórias, né? Ele só perde pro Arne Slot e pro Ed Howe em termos de vitórias ali, mais que o próprio Wolverhampton. O Wolverhampton teve uma caminhada absurda. Para você ter um exemplo, o Wolverhampton saiu de uma zona de rebaixamento, onde ficou por muitas rodadas e ultrapassou, acredite se quiser, Manchester United e Tottenham, que fazem campanhas até piores que o Wolverhampton, cara. Então o Vitor Pereira, ele conseguiu reerguer, e o sonho do Vitor Pereira de treinar um time de Premier League, né? Desde o tempo de Corinthians ele citava esse tipo de sonho, né? De ele ser um técnico de um time na Premier League, mostrar um projeto, mostrar um trabalho legal, né? Então é muito bacana ver o Vitor Pereira fazendo um trabalho legal na Inglaterra nesse momento. E, claro, vai ser difícil para o Wolves na próxima temporada? Vai, porque o Matheus Cunha deve sair, né? Provavelmente o Manchester United aí como provável destino. Tem alguns outros jogadores também que podem ser negociados. Faz parte, porque o time se destacou muito bem no segundo turno, mas o Vitor Pereira
tá aí como um dos destaques. E por último, não menos importante, cara, temos que falar de Thomas Frank, cara. O dinamarquês, ele tem 52 anos, é o treinador que está no Brentford desde 2018, se eu não falho a memória, e um treinador que começou lá embaixo com o Brentford, foi escalando o time até chegar à Premier League. E olha, o Brentford está muitas temporadas na Premier League graças ao trabalho do Thomas Frank. E olha, é um Brentford que vem de 4 vitórias seguidas na temporada. Isso não acontecia desde 1939 com o Brentford na primeira divisão inglesa. É o 8º colocado, sonhando com vaga europeia, para disputar aí uma Conference League. E é um time muito legal de ver, cara. É um time muito legal de ver. É um time que dificilmente perde jogo em casa, né? Se eu não me engano, nessa temporada só perdeu, acho que 1 ou 2 vezes. E tem nomes bem interessantes no seu elenco, cara. Muito interessantes. Já começando pelos goleadores do time, né? Brian Belmo e Ioane Issa. O congolês e o camaronês, ambos com 18 gols, cada um com 18 gols no campeonato. Ambos aí contribuindo para 36 gols do Brentford no campeonato. Sem falar do alemão Kevin Schade, que é o vice-artilheiro do time, com 12 gols. O Dansgaard, o meio-campista dinamarquês, que é o principal passador do time, com 10 assistências, ajudando demais esse time. O Norgard, outro dinamarquês também muito importante. É um time muito legal de ver jogar. É um time muito legal. O goleiro holandês, o Flecken, que é um goleiro já de 30 anos e que com certeza é um dos goleiros mais importantes aí da temporada, fazendo ótimas defesas, sendo muito útil para o time, né? Então, assim, tem muita coisa legal para falar desse Brentford. E o Thomas Frank, ele com certeza merece todos os créditos, tá? Merece todos os créditos, porque é um treinador que chegou desconhecido e hoje já se fala de Thomas Frank sendo até mesmo é, procurado aí por outros clubes para novos trabalhos e projetos. É um cara que fez uma temporada, tá fazendo, ainda não acabou essa temporada. O Brentford ainda tem 2 jogos para fazer, mas o Thomas Frank elevou o patamar e contratou jogadores muito interessantes para esse time. E é claro, tá fazendo aí um trabalho muito interessante. O Brentford com 16 vitórias no campeonato, né? Então é muito legal ver o Brentford nessa situação de Premier League, um time com um estádio atualizado, né? Não é tão grande, mas é um estádio atual, né? O GTEC Stadium, um time de Londres, né? Então é um grande mercado. Então, bem bacana ver o Brentford e as abelhas causando nessa Premier League. E é isso, pessoal. Eu escolho o Arne Slot como treinador, mas falar desses outros caras aqui é muito importante porque tanto o Thomas Frank como o Eddie Howe, o Nuno Espírito Santo, o Vitor Pereira, né, fizeram também um papel importante. O Iraola também, menciono muito o Iraola por conta do seu trabalho importante no Bournemouth. O Bournemouth chegou a ser 6º colocado nessa Premier League, né? Perdeu um pouco de gás aí no final e é um time que o próprio Iraola tá lançando grandes nomes aí para o mercado. O Huijsen, que fez uma temporada gigantesca aí na Premier League com o Bournemouth, vai jogar o Mundial de Clubes com o Real Madrid, assinou um contrato de 5 anos com o Real Madrid. E tem outros jogadores, tá, desse time do Bournemouth que pode reforçar grandes equipes da Premier League, tá? Eu falo do Semenyo, eu falo do Cook também. Tem jogadores interessantes aí nesse time do Brentford. O Kerkes, né, o lateral. Então, é, é um time que tem grandes jogadores aí que podem reforçar grandes times e graças ao trabalho do Iraola, revelando aí grandes jogadores para o futebol mundial. Beleza, pessoal? Volto em breve para a gente falar aqui no canal. Lembrando que nesse domingo tem live para Arsenal e Newcastle aqui no canal a partir
do meio-dia e 30. Então, bora curtir aqui com a gente. A partir do meio-dia, live, jogo, bola rolando a partir do meio-dia e 30. Vamos falar de final de Copa da Inglaterra também. Então, vai ter vídeo ainda para você aqui. E eu volto em breve também para falar dos outros prêmios, né? De jogador jovem da temporada e também do craque da temporada. Então, a gente se vê numa próxima. Tamo junto e valeu. Tchau, tchau.